Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, e os amantes da escola dominical, com o objetivo de te ajudar no seu plano de ensino, no seu plano de aula, com subsídios sociológicos, subsídios culturais, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora, para que tenha uma aula excelente. Assim estaremos postando todas as semanas vídeos que venham contribuir com o seu plano de ensino. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus comentários, são diversos comentários positivos, motivadores, que recebemos no canal EBD em Ação. Te agradeço por isso, te agradeço pelo compartilhar o canal EBD em Ação e os vídeos com os demais, nos grupos de EBD. Sou grato por isso, também pelos likezinhos que vocês têm dado, sou muito grato. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva-se no canal EBD em Ação. Assista os vídeos e você assistindo os vídeos, se gostar, dê um likezinho, bastante like, faça comentários, ative o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu posto um vídeo novo aqui, você vai receber em primeira mão a notificação de que tem algo novo e você vai assistir em primeira mão. Você também pode ter acesso às pastas anteriores com os vídeos dos trimestres passados. Todos os trimestres passados do ano passado, eles estão comentados e estão disponibilizados através de playlists, que são pastas com o trimestre inteiro. Tanto as lições dos jovens quanto as lições dos adultos, elas estão nessas playlists. Assista lá, comente, divulgue, compartilhe, faça bom proveito desse trabalho que é especialmente para você e para os amantes da escola dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, datada do dia 26 de maio de 2019, cujo título é O Lugar Santíssimo. E o texto áureo: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 3. A verdade prática: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Nesta lição, nós estaremos estudando sobre o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, qual que é a figura do véu? Qual que é a tipologia deste véu? O véu que separava ambientes. Era um ambiente separado por um véu, formando assim dois ambientes. O primeiro é chamado de lugar santo, onde tinha três mobílias: o altar de incenso, o candeeiro, o candelabro, o castiçal, que são sinônimos, e a arca da aliança. E o lugar santíssimo só tinha a arca da aliança. Mas estes ambientes e estes elementos mobiliários eram separados por um véu. Por que a figura deste véu? Qual o objetivo do estudo deste véu? Por que este véu estava lá? O que representa exatamente? É isso que estaremos estudando nesta lição. O véu era feito de linho fino, de cor azul, púrpura, carmesim, bordado com os querubins, uns desenhos de uns querubins. Então este véu que ficava entre quatro colunas, tinham quatro colunas e o véu ficava sobre elas, prendida sobre elas, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E neste lugar santíssimo, o sacerdote só entrava uma vez por ano. E uma vez no ano ele entrava ali para levar as demandas do povo e ouvir de Deus e responder ao povo. Antes ele ouvia as demandas do povo e levava a Deus em busca de uma resposta. Ele era o fiel representante do povo. E este véu estava presente no tabernáculo, este véu da separação estava presente no templo de Salomão, nos demais templos. E quando chega o templo de Herodes, que Herodes constrói e dá para os judeus,
quando Cristo ele expira, este véu que é rasgado de alto a baixo, que está registrado nos evangelhos. No segundo ponto do primeiro tópico da lição, fala que no véu estava bordado à mão a figura dos querubins. Não devemos esquecer da memória os homens que eram responsáveis pela construção, pelos entalhes, pelos bordados, de toda a construção, todo o ornamento do tabernáculo. Bezalel e Aholiabe. Eles receberam ordens para que este véu tivesse bordado neste linho fino, com essas diversas cores, azul, púrpura, carmesim e o branco, para que eles bordassem o querubim. O querubim é uma figura da presença de Deus, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os querubins, então mostrava claramente que ali era o local da presença de Deus, que ele desceria para conversar com o sacerdote ou aonde ele estaria no meio do arraial de Israel, porque o tabernáculo ficava entre as tribos de Israel, no meio das tribos de Israel. Então Deus veio para habitar no meio, como ele disse em Êxodo 25, me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então ele habitava ali na presença. Então no céu Deus está entronizado entre os querubins. Então lógico que as figuras dos querubins estavam expressamente ali também, nesse véu que separava, como também no propiciatório da Arca da Aliança, mostrando a presença clara de Deus para com o seu povo. Não devamos esquecer que havia um querubim que assistia diante do trono de Deus, e a Bíblia diz para ele que ele era querubim ungido. Essa palavra ungido no hebraico significa Messias, ou no grego Cristo. Somente para Cristo que ela é dada, mas aqui aparece querubim ungido, mostrando também a importância desse querubim. Era único, singular, tu eras querubim. E ele caiu e nós sabemos que ele virou o diabo, a serpente, o dragão, mas era de extrema importância a figura desse querubim. Todavia a Bíblia mostra diversos outros querubins relacionados na presença de Deus. O terceiro ponto, a lição fala do véu e o trançado de seus fios, porque ele era bordado, trançado. Os fios de linho eram bordados, eram trançados para formar este véu, um belo véu. Ele fala, claro, segundo o escritor aqui da lição, este véu tem a representação da humanidade de Cristo, porque ali estavam as cores azuis, simbolizando que Cristo era divino, a cor branca, simbolizando a perfeição de Cristo, carmesim, simbolizando sangue. Então nós vemos essas representações de Cristo. Ele diz que as duas naturezas do Criador, a natureza humana e a natureza divina, estão claramente representadas neste véu. Jesus Cristo, ele era homem e também Deus ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. A teologia da natureza do Criador, ela não foi estudada claramente ou debatida teologicamente na era apostólica, mas pós a era apostólica, principalmente em Antioquia, começaram a pensar teologicamente, a falar teologicamente, a discutir as discussões, as duas naturezas do Criador, a respeito das obras da carne, da Trindade, começa então a pensar teologicamente. Então nesse período aí, terminando o primeiro século, o segundo século, eles começam a falar e a estudar e a perscrutar na Bíblia sobre as naturezas de Cristo, a divina e a humana, que estão claramente representadas neste véu. No segundo tópico, nós vemos o propósito do véu interior. Qual que era o propósito deste véu aí? O véu era símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Então nós observamos que Deus estava presente e aonde Deus estava presente, para as pessoas aproximar do lugar onde Deus estava presente, eles deveriam estar santificados. Por isso que o sacerdote ele entrava uma vez no ano, e ele tinha todo o ritual, oferecia o sacrifício por si, oferecer sacrifício pelo povo, pelos pecados dele, pelos pecados do povo, passava pela bacia, se lavava, organizava o altar do holocausto, conferia o candeeiro, o candelabro, olhava a mesa dos pães da proposição. Só aí ele entrava no segundo véu. Passava o segundo véu para entrar no lugar santíssimo. Muitas pessoas até costumavam a dizer, e muitos estudiosos ainda continuam a afirmar nos escritos, dizendo que o sacerdote, só ele, o sumo sacerdote, no caso Arão, era o sumo sacerdote. E os sacerdotes, os seus filhos,
Eleazar e Itamar, Nadab e Abiú, não entravam no lugar santíssimo. Ficavam somente no lugar santo, ali onde estava o candeeiro, o candelabro, onde estava o altar de incenso e a mesa. Eles não adentravam no segundo véu, onde estava a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote era autorizado. E aí, então, surgem as dúvidas, perguntando: e se o sacerdote entrasse de qualquer forma diante da presença de Deus, em pecado, em falhas, ele morreria? E se ele morresse, quem entraria ali para tirá-lo, uma vez que as leis proibiam outras pessoas entrarem, somente o sumo sacerdote? Então surge a figura da corda, que ele entrava com uma corda no pé, e se ele morresse, os que estavam fora do lugar santíssimo puxavam ele para fora. Mas essa corda, ela não tem elementos bíblicos nem comprovação bíblica. Eu até gravei um vídeo falando sobre estas dúvidas que são de muitos alunos. Então assista aí, eu vou deixar o endereço aí deste vídeo. Você pode acompanhar na tela e acessar esse endereço e veja esse vídeo dessas explicações. No terceiro ponto do segundo tópico, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Pode observar que todos os elementos do tabernáculo têm simbolização. O altar de holocausto lá fora, no pátrio, no átrio, é símbolo da cruz. Posteriormente, nós temos a bacia, símbolo da palavra. Dentro do lugar santo, nós temos elementos, castiçal, nós temos o altar de incenso e a mesa do pão da preposição, simbolizando a presença de Jesus, os louvores, os serviços, a adoração, a comunhão. E a partir daí o último elemento era a Arca da Aliança, era onde estava a presença de Deus, simbolizando que o altar e o holocausto é símbolo da cruz. Só pela cruz nós podemos chegar à palavra e entender a palavra. E através da palavra oferecemos o louvor perfeito, a adoração perfeita, temos comunhão com Cristo, comunhão uns com os outros. Por isso que João diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então nós temos a pia e a mesa do pão aqui representada. E por último, chegava a presença de Deus, mas somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. As demais pessoas não poderiam fazer isso. Por isso que quando Cristo ele dá o brado e o véu rasgou, simboliza hoje que todos têm acesso direto ao trono de Deus, todos podem conversar, sentir a presença, dialogar e buscar respostas de Deus. E também, para isso, todos nós somos sacerdotes. A igreja é sacerdócio real, a nação santa. Então está aberto o véu, todos podem, de joelho, de oração, com humilhação, humildade, chegar diante da presença de Deus e senti-lo, conversar com ele, dialogar e receber as respostas divinas. Para falar do lugar santíssimo, nós precisamos falar do santuário, que era esta peça geral. Quando já falamos das cobertas, lições passadas, tinha o primeiro véu, que era a entrada para dentro da casa, para dentro da tenda, e depois tinha outro véu lá. Então vamos ver como que era este santo dos santos e o santíssimo lugar. O santo lugar e o santíssimo lugar. Então, como os israelitas estavam no deserto e mudavam de diversas vezes, tinha que ter uma construção simples, uma casa de oração, um lugar que servisse a Deus portátil, que eles pudessem montar e desmontar diversas vezes, como eles estiveram no deserto. O santuário era feito de 48 tábuas, com 5 metros de comprimento e cerca de 70 centímetros de largura. Eram chapeadas a ouro e colocadas em base de prata, formando assim as 3 paredes ao sul, norte e ocidente. Havia 20 dessas tábuas de cada lado, norte e sul, e 6 tábuas do lado oeste, fortalecidas com 2 tábuas especiais, a formarem canto, o que dava cerca de 5 metros de largura para 15 metros de comprimento. Cada tábua tinha 2 colseiras para se ajustarem entre si. Então, quando nós observamos, a base era de prata e elas eram fixadas aqui e presas, né, cada uma a outra. Quando ela juntava uma a outra, tinha algo no meio que prendesse, além dos varais que sustentavam essas tábuas de 70 centímetros de largura. Então, como nós observamos aqui, cada tábua era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Cada tábua tinha macho e fêmea, quer dizer, encaixe entre si para não ficar flesta, além de serem travadas com argolas. E elas formavam então essa caixa bonita, toda revestida de ouro puro. Então aqui nós temos então o lugar de divisão, onde dividia a cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No seu interior, 2
terças parte, 10 por 5, 10 metros por 5 de largura. Era ocupada pelo lugar santo. Então essa primeira parte, lugar santo. E a terceira, 5 por 5, que é a segunda parte. 5 por 5, pelo lugar santíssimo. A divisão era este véu que nós estamos estudando, o véu que separava. Então os sacerdotes, eles ministravam aqui. Então aqui tinha o candeeiro, ali a mesa dos pães da preposição e o altar de incenso. Todos os dias os sacerdotes, os filhos de Arão, ministravam sempre aqui. Mas atravessar esse véu e entrar onde estava a Arca da Aliança, somente o sacerdote uma vez por ano. Então é este véu que é objeto de estudo que separava esses recintos aqui, como símbolo de lugar santo, santidade e seriedade. O véu está em Êxodo 26. O véu era a única coisa que separava o lugar santo do Santíssimo. Era de grande espessura, o que originava o escurecimento do lugar mais santo, não permitindo deste modo que o sacerdote olhasse para dentro do Santíssimo e morresse. Na marcha ou peregrinação servia como cobertura da Arca da Aliança. O véu assentava sobre 4 colunas de madeira de acácia revestida a ouro e assentes em base de prata, ficando pendurado através de colchetes de ouro. Este véu era feito de tecido semelhante ao reposteiro da porta do átrio, de linho muito retorcido, mas nas cores escarlata, azul e púrpura. Então nós temos as cores aqui, escarlata, azul e púrpura. Só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia atravessar o véu e entrar no lugar santíssimo. Os demais sacerdotes só ministravam antes do véu. Não tinham autorização para entrar no lugar santíssimo, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Simbolismo. O véu ocultava a presença de Deus aos homens. Na hora em que Jesus expirou, às 3 horas da tarde, o véu se rasgou de cima para baixo, pelo poder de Deus e não dos homens. Não somente foi rasgado de alto a baixo, mas foi completamente rasgado até o chão. Isto significa que o caminho a Deus é obra total de Deus e que não é possível o homem ser salvador de si mesmo. Então, quando Cristo deu o brado, está consumado, o véu rasgou-se de alto a baixo, de alto até embaixo, porque veio de cima para baixo, quer dizer, a abertura do caminho direto para a presença de Deus é só Deus que pode fazer. Só Deus salva o pecador. Só Ele vem em busca do pecador, desperta e salva. O homem por si mesmo não tem essa capacidade de salvar-se ou de estar buscando a Deus. Deus é quem acha o perdido. Jesus, ao morrer, abriu um novo caminho ao Pai. Se o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, agora para os crentes não há restrições. Podemos entrar com ousadia pelo sangue de Jesus. Diante de Jesus somos todos exatamente iguais, resgatados todos com o mesmo sangue, servidos pelo mesmo serviço. Somos todos pedras preciosas para Ele. Os anjos, bordados neste véu, representam as hostes celestiais rodeando o trono de Deus. Então aqui nós temos o lugar santo, onde o sacerdote ministrava, o altar de incenso, candeeiro e a mesa dos pães de preposição. Era o maior lugar onde o sacerdote estava diariamente ministrando, mas aqui está o véu. Então o véu era só o sumo que entrava e falava com Deus no lugar santíssimo, um lugar menor. O Santíssimo, após a cortina, que era o véu, ficava o Santo dos Santos. O único móvel era a Arca da Aliança e o seu propiciatório, que era a tampa da arca. O seu tamanho tinha aproximadamente 5 metros de comprimento por outro tanto de largura e altura. Nele não havia nenhuma luz natural como o sol e nenhuma luz artificial, mas a própria luz da glória de Deus que o iluminava. Por causa desta cortina que separava o Santíssimo, e ele estava todo coberto, então aqui dentro não havia luz, mostrando que Cristo é a luz, que Deus, a glória de Deus, quando descia, é que iluminava o ambiente. Então o sacerdote entrava diante da glória de Deus. Na Cidade Santa não há sol, porque a glória de Deus é quem iluminará. O lugar santíssimo estava separado do lugar santo por 5 colunas, iguais às da entrada, das quais pendia um véu, e ninguém, exceto o sumo sacerdote, estava autorizado a passar para além dele. Só o podia fazer uma vez por ano no dia da expiação, quando levava o sangue do animal sacrificado e aspergia sobre o propiciatório. Então aqui nós temos as colunas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E o véu estava sobre ela, prendida sobre ela, separando o lugar santo e lá dentro o lugar santíssimo. Hoje há um sacerdote operante na terra, não mais restrito a um grupo de pessoas, mas é um ofício geral da igreja. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa, como nos fala a Bíblia.
Então só o sumo sacerdote entrava, mas hoje, depois que Cristo deu o brado e consumou a obra, todos nós somos sacerdotes. O povo de Deus é considerado povo de sacerdócio real, a nação santa. Então nós temos esse direito, não de entrar literalmente no templo, mas na presença de Deus, espiritualmente falando. Simbolizo. O tabernáculo no seu todo simboliza Deus conosco, Deus habitando no meio de um povo reunido e glorificado. Este simbolismo tem sido cumprido de três maneiras: em Jesus Cristo, na pessoa de seu Filho, no crente e na igreja. Então, o tabernáculo pode ser estudado simbolicamente de três maneiras: em Jesus Cristo, olhando todos os elementos e os utensílios apontando para Cristo, ou no crente, olhando todos os elementos e os utensílios apontando para o crente, ou na igreja, olhando todos os elementos e os utensílios apontando para a igreja. O terceiro tópico fala como era o lugar santíssimo. E o primeiro ponto, o lugar santíssimo tinha o formato quadrado, quadrangular. Então nós temos as referências na lição, chamado lugar santo, ou santo dos santos, ou santíssimo, né, que era em forma de cubo, né? E as lições dizem sobre as medidas: 10 côvados de altura, 10 côvados de largura e 10 côvados de comprimento. Então nós temos aí as medidas do lugar santíssimo. O lugar continha apenas um mobiliário, que era a arca, com os 3 elementos que continham dentro dela: a tábua da lei, a vara de Arão florescida e um pote com maná, que é objeto de estudo da próxima lição. Portanto, nós não vamos falar sobre esses elementos e nem sobre o significado da arca, que aponta também para Cristo, que Ele é a palavra, que Ele é o pão, que Ele é o provedor, a videira verdadeira, e nós estamos ligados nele. Então, essas representações simbolizando Cristo. O que podemos aprender é o último ponto do terceiro tópico, sobre o lugar santo, sobre a presença de Deus, o lugar santíssimo. Que na presença de Deus, para chegar à presença de Deus, nós precisamos chegar com os pecados perdoados, purificados, lavados com o sangue de Cristo. Para ter acesso direto com Cristo, ou para ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, é necessário ser luz, é necessário ser remido, é necessário ser comprado com o sangue de Cristo. Por isso que Cristo disse para os discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador. Aí ele diz: o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, porque não conhece. Então não é todos que têm o Espírito de Deus, representando a presença de Deus, Deus na sua vida. Para que a pessoa tenha Deus na vida, chegue direto ao trono da graça, é necessário passar pela cruz, conhecer a palavra, ter a comunhão, e aí vai chegando próximo a Deus. Então é necessário o pecador se arrepender e nós, cada um de nós, mantermos esta comunhão com o Criador, mantermos a presença de Deus na nossa vida, mantermos o diálogo, a comunhão, os pecados perdoados, essa inimizade que tínhamos através do pecado, ela é tirada, o pecado é perdoado e nós somos reconciliados novamente com Deus. A presença de Deus é necessária porque o homem foi feito para viver em termos de comunhão com o seu Criador. Ele foi feito para sentir a presença de Deus. Então os elementos do corpo humano, então os elementos que compõem a personalidade, o espírito e a alma, são elementos imateriais, que só se ligam na parte imaterial e espiritual com o nosso Deus. Então nós precisamos ter essa ligação para o espírito estar perfeito, a alma estar alegre e a totalidade do homem está completa, a plenitude da alegria, do espírito, da comunhão com o seu Criador. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que os alunos cada dia, com as suas explicações, entendam e queiram cada vez mais participar das suas aulas, aprender, pôr em prática e o nome de Cristo ser glorificado. Deus em Cristo te abençoe.